O Santos na tua carreira, Marcelo Teixeira e Santos na tua carreira como treinador, foi algo muito relevante, algo que você pode destacar olhando para trás hoje com tudo que você construiu? Olha, o que houve no Santos, junto com o presidente, que na época era o Marcelo, houve uma aposta e um risco muito grande para nós corrermos juntos. Então, começou com desconfiança, é bem verdade, começou com insegurança, é bem verdade, tanto da minha parte como da parte dele, em relação ao diálogo, em relação a tudo que nós tínhamos que fazer, com personalidades fortes. Nós éramos quase antagônicos, mas na realidade, com o mesmo propósito, evoluir dentro do Santos, que era o meu caso, e ele acalmar o Santos depois de vários anos com decepção. As duas coisas aconteceram. Então isso serviu para fortificar a nossa amizade, a nossa confiança, e não tem torcedor do Santos que não me encontra na rua que não tenha uma palavra de carinho para mim. E pedindo até o meu retorno. Que seria o quarto, né? Se fosse. Mas nós tivemos muitas coisas boas lá. Então, o torcedor não esquece. A garotada que recuperou o Santos é a mesma garotada que me ensinou muito. Porque para você ensiná-los, você tem que aprender junto. Então nós fizemos não uma família Leão lá dentro, mas nós fizemos uma família jovem do Santos Futebol Clube. E você me permite, então, fazer o seguinte, vamos trazer o nosso primeiro convidado. Pergunta para o Emerson Leão desse cara aí. Fala galera do Análise Tática, aqui é o Robinho, eu tô gravando esse vídeo para mandar um abraço para vocês aí. Queria primeiro agradecer ao professor Leão, que sempre me ajudou e que foi um treinador, na minha opinião, mais importante no meu crescimento como jogador. E professor, aquele time era embaçado em 2002 que você montou, hein? E a pergunta pro professor Leão é, professor, era mais fácil comandar a rapaziada dentro de campo ou fora de campo? Um abraço, professor Leão. Saudade. Valeu. Robinho, Leão. Como o Robinho disse, era mais fácil comandar dentro ou fora do campo. Esse time era embaçado mesmo. Era embaçado porque sabia da sua competência e tinha apoio do seu treinador. Muito jovem, se tornaram bons homens e bons familiares. O que eu quero dizer é que eu só tenho a agradecer a eles porque souberam também respeitar a hierarquia e quando precisava dar um sacode, a gente dava um sacode. Agora, acho difícil voltar a outra turma igual, principalmente dentro do Santos ou em qualquer lugar, talvez do mundo. Foi um ano de alta felicidade. Para mim, particularmente, Robinho, eu só tenho a agradecer e dizer a vocês o seguinte, que ali foi um marco na minha carreira, a segunda retomada de posição como treinador, e vocês, na realidade, ali começou tudo. Por isso que vocês jogam até hoje. Parabéns a você. Bom, não vamos perder tempo. Temos mais um convidado e ele vai falar de um jogo específico daquela campanha de 2002. Vamos acompanhar. Queria fazer uma pergunta para o Leão. Aliás, eu queria que ele falasse para vocês aí o que aconteceu depois do jogo, depois daquele golaço de bicicleta, que ele ainda foi me chamar a atenção. Fala para eles aí, Leão. Alberto era o camisa 9 dele no time de 2002, goleada do Santos 4-2 no Pacaembu. Leão, o homem fez um golaço de bicicleta e você chamou a atenção dele, é isso? Olha, faz tanto tempo que é melhor eu lembrar da bicicleta do que eu chamei a atenção. Se eu chamei a atenção, Alberto, é porque, primeiro, que a gente não pode tapar o sol com a peneira. Eu não sei o que foi agora. Você não lembra? Não me lembro, sinceramente não me lembro. Mas a gente estava sempre preocupado e que não deixasse crescer tanto o atleta do Santos, porque nós tínhamos mais coisas a conquistar. E podia aparecer a ilusão. Esse Alberto foi uma coisa excepcional que aconteceu na vida do Santos e vice-versa, porque ninguém acreditava nele. Ele chegou lá quietinho, simples, até com uma certa rejeição, mas ele provou, isso é mérito dele só, que ele tinha qualidade.
Já que você falou do Alberto, o Alberto fez a pergunta aqui, o Alberto ele foi expulso e não disputou a grande final, né? E aí aconteceu uma situação, naquela semana decisiva do jogo com o Corinthians, já tinha vencido por 2-0, o Leão tinha um jogador ali no elenco, que era um dos craques dele, machucado, e aí vem a pergunta do nosso terceiro e último convidado. Vamos acompanhar. E vou deixar uma pergunta aí pro grande professor Emerson Leão. Professor, e aquela situação lá do Diego lá, hein? Ninguém sabia, hein? Acho que só o senhor, o Dr. Taire e o Diego. Como é que foi aquela situação? O Diego machucou e vou te confessar um negócio. Eu tava muito afim de iniciar aquela partida, já que o Alberto tinha tomado o terceiro cartão amarelo. O senhor botou o William, tudo bem, respeitei, mas tava doido para entrar. E quando o Diego caiu, eu já colei no senhor aí para entrar, alongando. E aí pude contribuir e foi uma sensação maravilhosa. Enfim, conta pra gente como é que foi aquela história lá a semana toda. Ninguém sabia aí que o Diego estava machucado. Um grande abraço, fica na paz. O Robert, ele te chama a atenção dessa situação. Só você mesmo naquela época sabia. Hoje em dia guardar segredo é tão difícil, hein, Leão? Com internet, com tanta mídia, você na época conseguiu segurar aquela informação? Não segurei informação nenhuma, mesmo porque sempre os nossos treinos eram abertos. A informação maior é que o Diego estava machucado mesmo e que nós estávamos tentando recuperá-lo até o último minuto. Na véspera do jogo ele fez um treino, foi aprovado pelo médico e como ele era titular e uma das estrelas do time, ficou escalado. O Alberto, que era um goleador, foi expulso, eu coloquei outro goleador também. Não tinha a mesma capacidade, mas era um goleador e estava dentro do ambiente. Eu não podia criar um ambiente novo. Mas o destino é que mostra o caminho que você tem que seguir. E logo que o Diego começou a jogar, com 1 minuto ele sentiu uma dor no mesmo lugar. Não tive dúvida. Até hoje o Marcelo achava, ou acha, ou achou, que jamais eu colocaria o Robert. Porque era um jogador mais velho, muita experiência, mas mais velho. E que a garotada evoluía de uma maneira muito acelerada. Alguns enganos acontecem. E eu optei por ele. Por quê? Um craque de bola, com uma coordenação espetacular, um equilíbrio muito grande, com uma perna esquerda infalível e nos ajudou maravilhosamente bem. Então isso prova que apesar da molecada ser craque, não eram sozinhos. Tinha outros craques do banco. Como eu sempre digo, o banco não é para atrapalhar, é para solução. E o Robert, que saiu do banco, foi a solução e fez parte e merece o título que conquistou. Emerson Leão, bom papo, muitas histórias. Se pudéssemos, daria para ficar perguntando muitas e muitas coisas para o Emerson Leão. Mas nós vamos ao último bloco do programa Análise Tática, quando vem o Caio Quadro, analisa Emerson Leão e Caio Couto na prancheta. Vão avaliar ali o time que o Leão, será que vai ser de 2002? Não sei, vai ser seleção brasileira? Também não sei. Já já, os dois encerrando aí esse bate-papo. Estamos de volta com o nosso convidado Emerson Leão. Um prazer você estar aqui conosco. E no bloco anterior ele falou do momento do Santos de 2002, a importância até do Santos para ele e dele para o Santos, para aquele jovem time que acabou com aquele título brasileiro. E não podemos perder essa oportunidade de passar para vocês aqui, né, com um grande mentor daquela equipe de 2002, um pouquinho daquele time. Já estávamos aqui conversando um pouco em off. Professor, se tiver algum erro meu, seria então aqui Fábio Costa, lógico, goleiro, o Maurinho e o Léo, 2 jogadores com muita saída, né? O Alex e o outro jogador, o André Luiz, né? Dependendo do lado da bola, naturalmente, um subindo e o outro fazendo a sobra, né? E um meio de campo, né? Que vinha com o Paulo Almeida centralizado, o Renato e o Diego, jogadores que até por característica de saída, de qualidade técnica, o Robinho com a bola sempre aberta e orientado a buscar o mano a mano, 1 contra 1, buscar esse jogo para chegar dentro da área. O Elano do outro lado, que era um jogador que com a posse de bola ele abria bastante e também chegava junto, né, no setor de ataque. E o seu número 9, né, um centroavante de área, o Alberto, né, buscando sempre essa situação de estar nesse terço final aqui e poder aproveitar a jogada desses extremos. Quando o Santos, né, tinha a bola, era um time
extremamente ofensivo, no qual os adversários deveriam, né, temer o Santos, não o Santos temer os adversários, face à sua qualidade técnica. Então, lógico, quando esse time chegava aqui na frente, Renato chegava, Diego chegava e, claro, para a equipe permanecer compactada, as linhas todas subiam. Né? Ok. E no momento defensivo, esse Santos, né, que, né, teria esses 3 atacantes aqui, no momento de se defender, né, ele contava o Robinho, né, o Robinho e o Diego eram jogadores soltos, mas que, lógico, eles compunham um pouco o setor para dar, né, o maior número de jogadores ali no meio de campo, e o Elano, que era aquele, o Renato vinha, o Elano, aquele jogador aberto, passava a ser mais um jogador de meio de campo também, deixando esse Alberto aqui como um atleta mais centralizado à frente, um jogador mais pesado, com menos mobilidade. Professor? O que você quer que eu fale? Você falou tudo? Tudo que nós fazíamos, você falou. Agora só tem que falar um pouco. O Elano era o jogador mais tático que eu tinha junto com o Renato. O Paulo Almeida era o jogador mais fixo e mais simples, junto com o Alberto, atacante goleador, que faz falta até hoje em qualquer time. Os 2 backs altos casaram de uma maneira efetiva e maravilhosa. Os 2 laterais podiam ir à vontade porque tinham cobertura. Era um time que se conhecia, sabia que podia ganhar, só não sabia de quanto ia ganhar. E uma pergunta, não, pela característica, era um time técnico, mas muito veloz. Qual era a característica, ou se você buscava isso nos treinamentos? Ser um time mais de posse de bola ou ser um time bem agressivo, de transição mesmo? Como é que era isso na sua orientação? Se nós pudéssemos passar de um toque de bola por uma velocidade ofensiva, eu preferia sempre a velocidade ofensiva. Primeiro, nós estávamos no campo do adversário. Segundo, nós tínhamos elementos, não surpresa, mas realidades para que isso pudesse acontecer. A velocidade de um Robinho, a chegada de um Elano, o Léo chegando, o Maurinho do outro lado fazendo maravilha, a coordenação, quer dizer, todos eles sabiam o que ia acontecer. O que acontecia dentro do campo não era novidade. Eu sempre alertava, já que vocês gostam de fazer graça, já que vocês gostam de driblar precocemente, já que vocês são meninos em formação, definam o jogo primeiro. Depois do 3-0, se nós conseguirmos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, ofensivamente. Defensivamente, não. Se tiver que dar um bico, dá um bico. E a zaga não fazia graça, não. A zaga, se fosse necessário, chegava e chegava bem. É isso aí. Curto, mas bem direto. Nosso professor aqui, Emerson Leão, dá a oportunidade para você que está do outro lado aí, conhecer um pouquinho mais daquele Santos super campeão. Leão, muito obrigado pela presença. Eu só esqueci de falar uma coisa, que todos nós tínhamos a confiança, mas nós tínhamos uma conduta definida que nós íamos mudar a vida do Santos. Que as bandeiras do Santos jamais ficariam viradas de cabeça para baixo. Isso acontece até hoje. Parabéns pela carreira, sucesso, muita saúde. E vocês que estão aí nos acompanhando aí, continue se inscrevendo no canal, visualizando, para que juntos possamos crescer e levar um conteúdo de alto nível até a sua casa. Um abraço a todos.